Regressamos ao ponto de partida. Trabalho e tempo perdido? Não, Frustração? não. Todas as odisseias têm uma história, que une o lugar de partida ao porto de destino. Uma história marcada pela emoção e pelo entusiasmo, mas também pelos desafios e contratempos que surgiram aos que ousaram navegar. A nossa odisseia começou há quase 10 anos, com o convite da Porto Editora para a edição de um manual escolar de Biologia e Geologia. Equipa formada, largada a nau de vento em popa, já em pleno oceano, somos confrontados com um grande temporal. A suspensão das adoções. Regressamos ao ponto de partida. Trabalho e tempo perdido? Não, Frustração? não. Antes o reforço da vontade de encetar nova viagem, quando outros ventos mais favoráveis voltassem a soprar. Os anos que se seguiram foram um período pausio para repensar opções e corrigir as coordenadas da viagem anterior. Foi, sobretudo, um período de reflexão sobre como fazer um novo manual de Biologia e Geologia, quando a espera pela novidade já vai longa. Anos envolvidos, novos documentos curriculares, novas aprendizagens, novas perspectivas na organização das escolas. Surge renovado o convite. É hora de nova largada, rumo ao sonho de construir o manual. Desta vez, a viagem chegou a bom porto, apesar dos obstáculos que nos tentaram temperar a determinação. E qual o resultado desta aventura? Olá, bem-vindos ao nosso terceiro e último webinar do ciclo formativo Olhar sobre o ensino da Biologia e Geologia, que a equipa de autores do projeto Odisseia preparou para vós. Esperamos que estejam todos de ótima saúde e hoje convido-vos a assistir a uma conversa que eu e o Jorge vamos ter com os revisores científicos do nosso manual. A professora Isabel Abrantes, revisora da parte da Biologia, e o professor Luís Vítor Duarte, revisor da Geologia, ambos professores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Obrigada, professores, bem-vindos. E começo exatamente por perguntar aos professores de que forma a revisão científica acrescenta valor ao Manual de Biologia e Geologia. Começamos pela professora Isabel. Boa tarde, gostaria de cumprimentar e felicitar os autores do Manual Odisseia, cumprimentar também o professor Luís Vítor Duarte e agradecer o convite que me foi endereçado para ser revisor da componente de Biologia deste manual. Relativamente à sua questão, eu considero que uma revisão científica deve ser sempre feita a qualquer trabalho que tenha um contexto de ciência e essa revisão deve contribuir para melhorar, sobretudo, os conteúdos científicos, analisar as imagens que foram selecionadas pelos autores e sempre que for adequado sugerir novas imagens, novas atividades práticas e até mesmo novas fontes de informação. Professor Luís? Ora então, muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar todos os presentes, agradecer o convite, felicitar os autores deste projeto e, obviamente, agradecer o convite. Tenho que estar, obviamente, de acordo com o que a professora Isabel Abrantes... e já agora esqueci-me, com um cumprimento especial à professora Isabel Abrantes, que foi minha professora de invertebrados no meu longínquo primeiro ano do curso de Geologia na Universidade de Coimbra e que foi um prazer e que é um prazer voltar a revê-la agora do lado de cá, juntamente com ela. E, portanto, dizia eu que não podia estar tanto de acordo como aquilo que a professora Isabel referiu. Portanto, essa é a nossa função como revisores
e que um trabalho desta natureza, sendo um trabalho, um manual escolar, é suportado por uma forte componente científica e essa componente científica tem que ser certificada, tem que ser validada, não é? Aliás, é essa a nossa função aqui no mundo universitário. Nós estamos constantemente a fazer revisão científica de textos, os textos dos nossos estudantes, os textos dos nossos pares que submetem artigos a revistas internacionais e, portanto, aqui não poderia não deixar de ser exatamente da mesma forma. E, portanto, quando se fala de ciência, portanto, a revisão é, obviamente, obrigatória, não é? E muitas vezes essa tarefa não fica isenta de algum pequeno erro, não é? Porque nisto da ciência há sempre alguém que sabe um pouco mais. Embora isso, obviamente, não se reflita, num manual escolar. Mas quando entramos num domínio científico entre pares, portanto, é muito fácil estarmos em discordância, não é? E pronto, e mesmo na geologia, não é? Como é sabido, falo especialmente da geologia, quando falamos de modelos, não é? Se calhar também nem todos estarão de acordo quanto a determinado tipo de modelo, não é? Portanto, há que chamar a atenção para essa questão. E também para questões relativas às fontes, não é? Sempre a obrigatoriedade, e quantas vezes eu colocava questões, não é? Relativamente a determinados números, a determinadas percentagens que iam aparecendo, porque era preciso perceber de onde é que vinham esses valores. Há aqueles valores que já são de conhecimento global. Enfim, se falarmos, por exemplo, da concentração dos gases na atmosfera, a gente até sabe que o dióxido de carbono está em constante evolução, não é? E até foi um ponto de discussão que acabámos por ter. Logicamente que esta questão das fontes tem que estar refletida, tem que ser algo que tem que ser partilhado, haver uma forma de partilha no próprio livro com os docentes, mas não necessariamente com os estudantes, não é? Já agora, não é? E sendo isto uma formação, o exemplo da tabela cronoestratigráfica e dos valores geocronológicos, não é? Vamos ler um artigo antigo que nos diz que tem X milhões de anos, porque foi feita uma datação radiométrica. Vamos assumir que essa datação radiométrica se mantém, porque cientificamente não apareceu uma nova. Mas, quando olhamos para a tabela cronoestratigráfica, ela está em constante alteração, em constante renovação. A renovação, e vai-se ao site da Comissão Internacional de Estratigrafia e há várias versões do mesmo ano. E aquele valor geocronológico, que eu não gosto muito desses valores, eu sou geólogo, não gosto assim tanto de valores, antes batia no carbónico, que se calhar agora aquilo entra no pérmico. Não é? Nós consultamos a de 2020, ou entra no período anterior. Portanto, muitas vezes, não é? Vamos às fontes que são antigas ou um bocadinho mais antigas e a informação científica já não se enquadra claramente, isto falando, logicamente, da tabela cronoestratigráfica. E, portanto, é isto que, no fundo, é a nossa missão como revisores e é isso que importa fazer na revisão científica de um manual desta natureza. Pronto, muito obrigada. Passamos então para a segunda pergunta. Íamos perguntar então quais são os aspectos que mais valorizam no Manual de Biologia e Geologia. Professora Isabel, começamos outra vez pela professora. Portanto, considero que o manual deve ter uma organização coerente, funcional, tendo sempre em conta as aprendizagens essenciais e outras orientações curriculares. Muito importante a qualidade científica, que é o que acabamos de dizer, que é fundamental, pedagógica e didática. As representações pictóricas também devem ser adequadas e devidamente legendadas, é muito importante. As próprias propostas, as atividades práticas, laboratoriais, de campo, sendo experimentais ou não, também as de papel e lápis, na medida em que estas atividades permitem não só consolidar e aprofundar o conhecimento e, ao mesmo tempo, motivar também para o conhecimento.
E, por último, a tipologia do nível cognitivo das questões problema e das atividades práticas em si. Obrigada, professor Luís. Uma vez mais, não é? Corroborando o que foi dito pela professora Isabel Abrantes, desde logo o texto, não é? A qualidade do texto, o rigor do texto, o texto ser correto para passar uma boa mensagem. Portanto, isso desde logo é a condição básica para o sucesso, para o primeiro sucesso de um manual escolar e que o valoriza. Depois, e naquilo que tem a ver com a geologia, a questão dos exemplos que são apresentados, das atividades práticas, dos exercícios, e de preferência sempre a utilização de algo que seja próximo, não é? Que seja próximo se calhar até próximo às escolas ou à geologia portuguesa, não é? Portanto, isso é fundamental e que obviamente estejam perfeitamente enquadrados naquilo que tem a ver com o programa estabelecido para aquela temática e, portanto, a sua integração e, finalmente, a parte iconográfica, a parte das imagens, que logicamente terão que estar bem legendadas, estarem bem enquadradas, mas também o efeito, não é, apelativo da imagem, porque esse é de alguma forma um dos primeiros, não é? Quando nós folheamos um livro, não é? Aquela lógica, todos nós recebemos um livro, a primeira coisa é folheá-lo. Olhar para os esquemas e ver o aspecto. O problema é quando o aspecto não condiz com a informação, não é? Pronto, porque nós não estamos a ver a informação. E quantas vezes eu até já fui enganado, não é? Eu não olhei, isto é o aspecto, etc. E depois vamos aos conteúdos e os conteúdos, meu Deus, não é? Portanto, acontece a todos, professor. Acontece a todos. Portanto, ou seja, estando as duas primeiras situações perfeitamente garantidas, eu queria chamar a atenção para o arrojo, para a imagem o mais apelativa possível, mas que seja de fácil leitura. Não é? Porque muitas vezes temos imagens que são muito coloridas e muito flashantes, mas depois também que não têm o seu conteúdo. E, portanto, isso são esses, digamos, os pontos que valorizam o manual escolar, ainda por cima estando a falar em ciências naturais, não é? Obrigada. Jorge. Olá, boa tarde, senhores professores. A pergunta que eu faria agora era um bocadinho mais direcionada para a questão da formação dos docentes. Os docentes de Biologia e Geologia do ensino secundário são muito preocupados com a sua atualização científica e com a atualização dos seus conhecimentos. Ora, nós sabemos que vivemos num tempo de avanços muito rápidos na investigação e que é produzido conhecimento, se calhar a um ritmo que cada um de nós individualmente não consegue acompanhar e num tempo em que a internet traz muitas desinformações. Que recomendações daria aos professores para manterem vivo esse espírito de procura e que conselhos lhes dariam? Eu começava pela professora Isabel. Pois, relativamente a esse aspecto, eu considero que os professores devem complementar e atualizar sempre o seu conhecimento, e isso pode ser feito através de ações de formação, que eu sei que existem, que o fazem com alguma regularidade, mas também deve ser feito através da utilização de compêndios de biologia, e neste caso estou-me a referir à componente de biologia, como o LIFE, que é um compêndio muito conhecido e muito procurado, que é exatamente o subtítulo é The Science of Life, portanto é muito apelativo, assim como o Campbell Biology, que é sempre um dos livros que recomendamos, e precisamente no ano passado, 2020, saíram as últimas edições, portanto estão sempre, são dois compêndios que estão sempre a ser atualizados. E também através da análise de artigos científicos na área da educação, neste caso Biologia, haverá também com certeza para a Geologia,
É muito fácil procurar, existe uma lista na internet que se pode pesquisar, como Biological Education Research Journals, onde aparece uma lista de revistas que têm todo o tipo de trabalhos de caráter prático, laboratorial, de papel e lápis, de campo, muitas atividades, muitos trabalhos baseados, portanto, em projetos de investigação. E como eu considero que qualquer professor deve ser também investigador, desde a sua formação inicial, que esta vertente da investigação, além da outra, claro, deve ser estimulada e continuada, não há de outra forma. Inclusive, podendo desenvolver na própria escola e com os seus estudantes projetos de investigação que não precisam de ser grandes projetos, até porque eles não estão muito tempo na escola, poderão até mudar de professor, mas é realmente muito possível e existem exemplos muito bons de professores que estão nas escolas e que fazem pequenos projetos muito interessantes com os seus alunos. E, desta forma, também encorajar os próprios alunos a fazer pesquisa, a envolvê-los desde o início do projeto e pesquisar sempre em fontes credíveis. Portanto, é uma parte muito importante. Professor Luís? Pronto, eu não tenho propriamente uma lista tão exaustiva como a da professora Isabel. Teremos, obviamente, os correspondentes na área da geologia e da educação em geologia, e temos todos os artigos científicos que saem diariamente nas diversas revistas científicas. Nos dias de hoje, não é? Portanto, a formação contínua eu acho que ela é obrigatória, portanto, é necessária. A geologia, eu não sei se ainda é um papão, mas aqui há 20 anos era um papão, seguramente, não é? Eu ainda aprendi, enfim, se calhar não aprendi da melhor forma, certas... Até porque não existia tecnologia. Hoje é relativamente simples. Hoje temos a internet e vai-se... Claro, e dentro da entropia toda que é conhecida na internet, mas também admito que um professor tenha a capacidade, não é, de conseguir discernir aquilo que é informação fidedigna, não é? Mas hoje é relativamente simples, portanto, através de um clique, entrarmos nos sites das diversas instituições universitárias, que elas próprias sentem necessidade de divulgar o que fazem em termos científicos, não é? Isto hoje estamos num mundo também de mostrar o que vale cada um, não é? Às vezes, enfim, não é da melhor forma, mas eu não estou a falar das instituições universitárias. Naquilo que falamos, naquilo que temos a ver com instituições universitárias, portanto, temos as informações, temos os sites de determinados outros tipos de instituição, de revistas científicas, e, portanto, eu creio que temos a vida facilitada. E, portanto, eu dizia eu há pouco, em relação ao papão da geologia, enfim, talvez seja... Eu tenho que o dizer, não é? Porque até a minha experiência como formador o tem demonstrado. Eu já dou formação desde os anos 90 do século passado. E a minha formação baseia-se muito em trabalho de campo. E o trabalho de campo aqui acho que é fundamental para as aprendizagens, não é? A possibilidade de se tocar na rocha e de perceber toda a envolvência e até dar uma aula teórica a tocar para uma rocha. Mas naquilo que eu dizia... completamente diferente. Daquilo que eu dizia em relação aos 20 anos, não é? Percebo, não sei se é o lugar próprio para o dizer, não é? Mas percebo que havia muita dificuldade nos anos 90, e eu lembro-me disso perfeitamente, o curso de Biologia, que tinha disciplinas de Geologia, tinha 2 disciplinas de Geologia. E isso era muito pouco. Tinha uma disciplina que era assustadora, que era Mineralogia e Petrologia Gerais, não é? Que era assustadora, em que se bombardeavam os estudantes de Biologia com diagramas de fases, de minerais e não sei o que, era assustador. Portanto, aqui no Porto era o mesmo. Eu não tenho a mínima dúvida disso. E já nos anos 90, em simples saídas de campo que eu tive, lembro-me, até com uma escola de 3 dias, com uma escola da Figueira da Foz,
uma colega dizia, ai, se me tivesse ensinado isto assim. Não é? Portanto, felizmente que isso já lá vai. Felizmente que isso já lá vai, mas realmente a geologia tem um pouco esse historial, não é? E, portanto, aí também incentivar de alguma forma ao campo. Naquilo que tem a ver com o acesso à informação, que a professora Isabela Brantes já deu a parte da biologia, portanto, teremos o correspondente à parte da geologia, e é só uma questão de se discernir o que são sites fidedignos. Nem precisamos de ir ao campo hoje em dia, não é? Mas há que ir, porque é diferente. Há que ir completamente diferente. Completamente diferente. Não sei se respondi, mas... Sim. Isto leva-nos a outra questão muito importante que tem a ver com o seguinte. Esta época de pandemia veio-nos mostrar muito o perigo da desinformação científica e da iliteracia científica. E uma vez que o trabalho das escolas se reflete na sociedade, como é que os professores pensam que o ensino da biologia nas escolas com os nossos alunos deve ser trabalhado para permitir que os alunos, depois, qualquer que seja o caminho futuro por que enveredem, sejam mais sólidos em termos de literacia científica? Doutora Isabel, se fizer favor. Eu penso posso? Ter em conta, a biologia é de facto uma das ciências da vida, não é? Que já falámos também. O ensino da biologia é de facto indispensável. Para quê? Para a compreensão de muitos aspectos com que a sociedade é confrontada todos os dias, e alguns deles, inclusivamente, estão expressos nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, e que, de facto, isso é muito importante. Agora, em relação à parte da literacia científica, e, portanto, que os alunos tenham uma atitude crítica sobre a informação que lhes chega todos os dias, eu penso que os jovens, para terem um sucesso escolar, o ensino da biologia e de outras áreas também tem que ser dinâmico, tem que ser ativo, tem que ser motivador, de modo a envolvê-los sempre na construção do seu próprio conhecimento e, por sua vez, estimular o sentido crítico, que é muito importante, e a sua criatividade. Os estudantes de mestrado que nos chegam, quando nós solicitamos que sejam criativos naquilo que fazem, que tenham títulos criativos, que não se limitem ao básico, eles ficam a olhar para nós, querem biologia, querem zoologia, e dizem-nos, mas nós já perdemos isso, nós já não sabemos o que é ser criativos, nós de facto, muito para trás, até tínhamos alguma criatividade, mas fomos perdendo ao longo do tempo, e nessa altura é a altura de recomeçar. E de facto temos trabalhos e experiências únicas, que nem eu, que estou sempre a apelar à criatividade, acho que não chegava lá. Portanto, os nossos alunos, se forem estimulados para isso, são sim muito criativos. Minha opinião. Professor Luís. Estamos então a falar da questão da relação destas áreas com a sociedade, digamos assim, não é? Exatamente. A sociedade. Pronto, complementando o que já foi dito, não é? É visível, estas duas áreas das ciências naturais é algo que é muito palpável, não é? E que nós vemos todos os dias e sentimos todos os dias. Portanto, nada melhor do que, não é, realçar esses aspectos, desde logo, com os alunos. Eu acredito que com a biologia isso não haja grande problema. Temos sempre o estigma da geologia, não é? Aquela coisa da ciência dos calhaus, enfim, e temos que ultrapassar isso, porque no dia-a-dia os problemas da geologia entram em casa de cada um através da comunicação social, não é? Portanto, e é de geologia que falamos, quando falamos dos riscos naturais, dos riscos geológicos, isto já é sempre bater um pouco na mesma tecla, mas é preciso bater nessa tecla. A geologia há muito tempo que era a ciência da pedra, não é? Hoje lidamos com a pedra, ligamos com o mineral, mas
Vamos muito além disso. Não é? As nossas investigações vão muito... Às vezes até nos esquecemos que estamos a trabalhar sobre rochas e estamos a trabalhar sobre minerais. Portanto, são visíveis determinados aspectos que podem ser um incentivo na formação de um aluno, não é? De um estudante, para que ele tenha a perspectiva real da importância da área, neste caso, da geologia. Não é? Siga ele ou não futuramente a geologia. Porque o que interessa aqui é formar, obviamente, dar solidez à formação educativa, digamos assim, de um estudante. Portanto, eu chamo a atenção de sermos criativos, e eu creio que também o manual espelha bem isso, não é? Naquilo que tem a ver com a geologia, não é? A questão dos riscos naturais, que são cada vez maiores, e vamos lidar cada vez mais com essas situações, e são problemas geológicos, não é? E nada melhor do que termos gente informada, e se calhar muito do que se passa na sociedade atual, enfim, não quero extravasar muito o âmbito da nossa discussão, advém de desconhecimento, não é? Advém de má preparação, não é? Esta questão da geologia do ambiente, não é? O problema dos georrecursos, que tem que haver uma sociedade que saiba do que está a falar. Não é dizer que é contra o lítio porque tenho o lítio aqui ao pé de casa, eu também não o quero ter, vamos ser honestos, não é? A questão dos hidrocarbonetos, mas nós vamos ter que continuar a viver com georrecursos de uma forma, obviamente, sustentável. Mais importante do que isso, conhecer o porquê do lítio, dos hidrocarbonetos ou de outro georrecurso qualquer. O problema da água, não é? Portanto, eu estou aqui a chamar a atenção para realmente temas que estão hoje na ordem do dia, não é? E que são extraordinariamente importantes como bons exemplos para motivar os estudantes, e que a coisa possa ir muito mais além do que o estudo da rocha e do estudo do mineral, que às vezes pode ser algo que não, enfim, que não possa não ser tão chamativo. E ainda queria chamar a atenção para outras duas vertentes, que já são duas vertentes dos dias de hoje, e que eu vejo muita gente a sofrer neste estado de pandemia, porque não pode sair de casa, não é? Que é a questão do geoturismo, é a questão da geoconservação, não é? O número de parques, de geoparques nós temos em Portugal, não é? Um país tão pequeno, não é? E que, portanto, que potencia o conhecimento. E é o conhecimento geológico, e não só. Todo o conhecimento. Mas esses geoparques até se baseiam ou se suportam através de informação geológica. E, portanto, essas duas componentes também, de alguma forma, vieram ajudar um pouco a dar maior visibilidade à geologia. Não é? Porque nós aprendemos a história da Terra, que é fundamental, e é a única forma de percebermos o passado, até percebermos a biologia do passado, não é? É através da geologia, vejam-se bem, não é? E o impacto que isso tem hoje. E, portanto, naquilo que tem a ver com o professor é a motivação e o professor poder fazer a diferença a esse nível. Sobre o manual, se é que posso dizer, portanto, acho que, de alguma forma, espelha dentro daquilo que são os programas estas vertentes. E bem... Temos que formar cidadãos ativos e intervenientes. E de uma forma positiva. E de uma forma positiva. Exatamente. Anabela, agora é a tua vez. Então, como as pessoas já viram também o nosso manual, mas falando de uma maneira geral, como é que os manuais escolares podem desenvolver esta atitude crítica dos alunos perante a sociedade? Professora Isabel. Eu penso que será, sobretudo, através da inclusão por exemplo, de questões problema, mas que deverão ser, de certo modo, com um nível cognitivo elevado, dando lugar, portanto, não só à aplicação dos seus conhecimentos, mas também tendo em conta os níveis de complexidade. Eu aqui estou a falar da taxonomia de Bloom Revista, em que existem 5 categorias e em que muitas vezes nos manuais as categorias mais utilizadas são as de baixo nível cognitivo. Exato.
E por isso, eu penso que através da inclusão de questões de problemas, atividades e outros aspectos de nível cognitivo elevado, isso pode ser uma mais-valia. E, portanto, claro que não deve deixar de haver aquelas categorias de nível mais baixo, ou seja, tem que haver o analisar, tem que haver o compreender, tem que haver o aplicar, mas as outras três devem ser, presentemente, devem ser essas que devem predominar. Ou seja, analisar, é importante, avaliar, que muitas vezes as pessoas não gostam de avaliar, mas é preciso avaliar aquilo que se faz, e depois, por fim, voltamos ao mesmo, o criar. E essa é sempre a categoria de nível cognitivo mais elevado, que nem sempre é fácil de atingir. Mas eu penso que será por aí que vamos, porque os nossos alunos, os alunos agora já têm muita informação, eles são capazes de o fazer, é preciso serem orientados dessa forma. Exatamente. É esta a minha. Professor. Eu creio que, de alguma forma, antecipei-me na pergunta anterior a alguns aspectos relacionados com esta nova questão, não é? Pronto, mas posso reforçar, não é? E, portanto, nada como se escolherem bons exemplos de atividades práticas, e já respondi dessa forma, porque tenho esse conhecimento, tenho essa noção de que assim foi feito. Portanto, utilizar exemplos concretos do cotidiano. Portanto, isso na geologia é muito fácil. Eu acho que na geologia é muito fácil. Temos é que procurar, não é? Exemplos, estudar. E aqui gostaria de falar um pouco, se calhar, que estava implícito numa questão anterior, que era a questão da desinformação, não é? Já estava explícito um pouco numa questão anterior, não é? Certo. Pronto, aí é que é o perigo, não é? Aí é que é o perigo. E muitas vezes eu sei que há interesse em criar temas de discussão com os estudantes a partir de notícias de jornal. E isso é um perigo imenso. Quando não há uma noção efetiva ou não há uma reflexão crítica em relação a essa informação, ou através da internet. Isso é um perigo. E isso é um apelo que eu faço aqui a quem nos irá ouvir. Porque hoje, também já foi dito aqui de alguma forma, hoje a internet é um poço de má informação. E até eu já utilizei numa formação com professores exatamente maus exemplos de práticas em que o professor, na sua boa intenção, vai buscar uma informação a uma notícia de jornal e quando vamos olhar para a notícia de jornal, ela tem logo problemas a partir da fonte. E não é da fonte jornalística, é da fonte potencialmente científica e que, lamentavelmente, passou má informação. Enfim, não vou agora fulanizar ou especificar questões relacionadas com a questão X ou Y, mas isso admito que seja frequente, porque é aquela coisa que entra a notícia de jornal e tal, e não sei o quê. Bom, para não falarmos depois de todo o resto da desinformação que estamos a ser bombardeados neste tempo de pandemia. Isso tem sido o perigo, isso para mim é o perigo. E eu queria até aproveitar aqui este tempo de antena que me estão a dar, de alguma forma, para chamar a atenção e alertar os professores para que sejam exigentes naquilo que tem a ver com as suas atividades práticas e que tenham a ver com esta questão societal, etc., desenvolver a atitude crítica em relação ao estudante, porque às vezes a situação pode estar a ser mal conduzida. Eu faço este apelo porque acho inconcebível que um aluno do terceiro ano universitário, que numa disciplina em que tem que ser criativo, em que tem que fazer um trabalho, e não sabe o que é uma fonte. Não sabe discernir os conteúdos de uma qualquer rede social, de um blog, de uma notícia explicativa, de um artigo científico. Isto tem sido um drama. Tem sido um drama. E porquê? Porque vivemos todos neste mundo da internet, não é? Em que
não há um mínimo de exigência. Enfim, ninguém lá pode ir cortar o que cada um lá põe, não é? Mas queria chamar a atenção para essa situação. Porque a internet hoje é, para mim, a melhor fonte de informação científica. É onde eu vou todos os dias buscar a informação. Ainda hoje vim a saber que um artigo do qual faço parte foi publicado, está na internet. Não é? É preciso saber procurá-la, não é, professor? E é preciso saber procurá-la. E isso é o apelo que eu faço, a ver da parte do docente, seja de quem for, não é? Do docente, em tentar, digamos, corrigir aquilo que eu digo que seja difícil, não é? Hoje, não é? Com a pandemia, nós aqui estamos online. E a seguir estamos a ver outras coisas. Não é? E, portanto, é um perigo imenso. É um perigo imenso e que é difícil depois, se calhar, de alterar mentalidades, praxis ao nível da universidade. E é um problema extraordinariamente grave. Eu tentei aqui, se calhar, responder a algumas outras questões que eventualmente já estavam. Sim, mas elas estão interligadas. Elas estão interligadas. Está tudo interligado. Elas estão interligadas, não é? Mesmo em relação aos manuais, não é? Muitas vezes aquela história de se vou pôr o DOI, o documento que nos permite localizar na internet, não é? Bom, se for um DOI, se for um documento científico, tudo bem, mas muitas vezes, ao colocar-se isso numa informação escrita, não é? A gente, se calhar, isso é outro problema. Se calhar, aquele site deixa de estar ativo, não é? Portanto, deixamos de perder o rastro a uma informação que realmente até, se calhar, era interessante. Portanto, andamos aqui num círculo mais ou menos vicioso, não é? Pronto, e é isso, de alguma forma, que a geologia hoje é relativamente simples de alguma forma, de desenvolver uma atitude crítica, digamos assim, por parte do estudante. Está nas mãos do professor e está logo no manual, não é? Que pode dar um pouco, já alguns caminhos. Obrigada. Mudando agora um pouco de assunto, já se falou assim um bocadinho sobre isto, mas eu queria perguntar de que modo é que as aprendizagens essenciais da nossa disciplina podem ser articuladas com aprendizagens fora da sala de aula. Eu vou começar com o professor Luís, desta vez, por causa das visitas de estudo. Professor, qual é a sua opinião? A minha opinião é vamos embora, vamos já. Vamos já, não podemos. Vamos ao campo. Não podemos. Pronto, eu felizmente felizmente tive essa não sei se é sorte, eu tive a possibilidade de estudar aspectos da geologia que são muito interessantes, são muito vendáveis, digamos assim, naquilo que tem a ver com a história da Terra, não é? E daí que eu, também seja chamado e tenha todo o gosto, porque nós que estamos deste lado também temos a responsabilidade, para além da ciência que fazemos, e obviamente das atividades educativas, também proceder à divulgação, não é? Seja divulgação formal, seja divulgação informal. Portanto, e os contactos com as escolas, não é? São múltiplos. Agora são contactos via internet, não é? Mas quantas saídas já fiz com alunos do ensino secundário. Sim. Não é? E, portanto, a geologia está em todo lado, não é? A geologia está em todo lado e, portanto, nada melhor do que ensinar geologia no campo. E, portanto, eu também tenho essa prática aqui com os meus estudantes, que agora, enfim, estamos a viver também um problema, e é um problema também super gravíssimo, porque não é a internet que vai substituir. Não é a internet. Posso mostrar aspectos muito interessantes, posso tentar motivá-los da melhor forma, mas não é a mesma coisa. E até tenho uma má experiência no semestre passado de uma disciplina que se chama Cartografia Temática, que devia ser no campo e foi através do Google Earth, e que até foi muito interessante, mas que não correu bem. E, portanto, a geologia é muito simples, através das saídas de campo, de potenciar. E aí o papel do professor, não é? Aí começa com o papel do professor. O professor do ensino secundário, como o agente que vai e pode fazer saídas de campo. Mas aqui, a saída de campo, enfim, nós somos um país relativamente pequeno, não é?
e por sorte temos uma geodiversidade imensa. E, portanto, é relativamente simples fazer saída de campo. Eu não digo que se vá fazer saída de campo em frente à escola, que garantidamente há de lá ter umas rochas. Mas se as rochas também não forem apelativas, se calhar é melhor o professor nem sequer lá ir, porque o aluno vai ficar logo com má impressão. Com má impressão, se tiver lá umas rochas feias. Enfim, eu sei do que estou a falar, não é? Mas é relativamente simples, portanto, são conhecidos geossítios por tudo quanto é sítio, portanto, é andar um bocadinho de autocarro e programar, e eu sei que isso é feito, e eu sei que tem havido sucesso. E sei que existe aí um grupinho, existem as ações de formação, obviamente orientadas pelas instituições, pela Associação Portuguesa de Professores de Biologia e Geologia, pela Associação Portuguesa de Geólogos, etc. Isto no tocante da geologia, mas sei que existem muitos aficionados, professores, e que eu tenho de tirar o chapéu, e tenho que tirar o chapéu aqui e de o verbalizar. Em que sistematicamente todos os fins de semana estão em qualquer sítio do país. Isso, logicamente, para já, ainda bem para eles, não é? E depois, logicamente, que isso vai ter de se refletir no sucesso dos estudantes. Não tenho a mínima dúvida. Não posso não deixar de não ter. E, portanto, nós na geologia temos a vida facilitada em sermos criativos relativamente ao ensino desta ciência que é cada vez mais bonita e mais atrativa para o comum do cidadão. E eu digo isto porque é o feedback que eu tenho tido de gente que não tem nada a ver com a geologia. Já agora permitam-me dizer uma coisa, eu dei ações de formação, dei uma ação de geologia no verão, dava ações de geologia no verão aqui há uns anos, agora já não tenho tempo, e nunca me vou esquecer, e normalmente era em agosto, e era para zonas às vezes um pouco distantes, pronto, e lá, e uma delas foi a Peniche, pronto, como não podia deixar de ser. E no dia, pá, não me apetecia ir, porque tinha que fazer quase 200 km para lá, e pronto, e não ia assim muito entusiasmado. Fiquei logo entusiasmado quando fazemos a apresentação em frente ao Forte de Peniche, com as diversas pessoas, etc., pessoas desconhecidas, alguns estudantes e outros não, e quando um indivíduo me diz, olha, eu sou contabilista e o que eu mais gosto é de geologia. Obviamente que ganhei o dia, não é? Claro. E, portanto, e se calhar este indivíduo, se calhar até nem teve uma geologia, não é? Porque isto já foi há muitos anos que fosse assim tão apelativo. Portanto, creio que isso é visível o impacto da geologia. É mesmo. Professora Isabel. Bom, eu começo por dizer que, para mim, a aprendizagem fora da sala de aula deverá ser sempre muito produtiva. Mas essas aulas que eu considero que não são visitas de estudo, como muitas vezes são apelidadas, para mim são aulas de campo, trabalho. E eu insisto muito com isto, porque deixemos as visitas, deve ser aulas de campo, aulas de trabalho. E por isso elas devem ser planeadas como tal. E eu considero que o aluno deve participar ativamente desde a sua planificação até à concretização das mesmas. Até para ter a noção de que preparar uma aula de campo não é assim tão fácil, quer dizer, será, se eu for, geologia será mais fácil, biologia é um bocadinho mais complicado, na medida em que tem que atender a muitos parâmetros, temos que ver o que é que vão fazer. E para mim deve ser acompanhado sempre de questões que eles vão respondendo, portanto eles em campo têm que estar ativos, não é só ouvir, têm que trabalhar. E isso para mim é importante. E em biologia as áreas são tão vastas, tão diversas, que desde a parte do solo, à parte marinha, à parte ribeirinha, há muitos exemplos onde que se poderão fazer de trabalho de campo, de aulas de campo. E eu poderei vou só falar num exemplo que me diz mais respeito a mim, à minha investigação, que poderá ser, por exemplo, que é um ponto que é pouco tocado nos manuais, talvez por falta de conhecimento e mesmo noutros públicos, é muito comum,
que é os nemátodos, que faz parte da minha investigação. E realmente estes nemátodos são organismos, muitos deles não são visíveis a olho nu, e podem investigar sobre o papel desses nemátodos nos ambientes edáficos, por exemplo, nos aquáticos. Eles estão em todo o lado. Pensem no que quer que seja, os nemátodos estão lá, e muitos deles são parasitas de plantas e animais. Portanto, pensem numa planta, pensem num animal e o nemátodo poderá lá estar. Os nemátodos parasitas de plantas, que é com os quais eu trabalho, e a diversidade é imensa, podem alimentar todas as partes da planta e, portanto, isso pode ser realmente uma aula de campo muito interessante, que poderá ser até acompanhada por um especialista, porque não, eu já tenho feito. As escolas pedem-me, eu aos meus colaboradores vão e fazemos isso. Porque alguns sintomas são bem visíveis, alguns parasitam raízes e vê-se muito bem que o nemátodo está lá. Outros, nem tanto, é preciso depois complementar essa aula de campo com uma aula de laboratório. Para mim é também um bom ponto de partida. E o que é que acontece? Portanto, estes nemátodos, ao parasitarem as plantas, portanto, quer sejam as raízes, quer sejam os caules, quer sejam as folhas, quer sejam as sementes, os tubérculos, tudo. O que é que vai fazer? Vão prejudicar a absorção da água e dos nutrientes, e isso vai fazer com que as plantas fiquem menos tolerantes ao stress físico e mais suscetíveis, portanto, ao ataque de outros agentes patogénicos. Por sua vez, o que é que vai acontecer? Dá-se o declínio das plantas e isso leva aqui a uma diminuição da produção. Portanto, vamos ter aqui uma implicação a nível económico. Há muitas vezes com um impacto económico elevadíssimo, com culturas completamente destruídas. Estes nemátodos, de facto, os parasitas de plantas, ao que me estou a referir, têm uma distribuição universal. E alguns mesmo são vetores de vírus e de bactérias. E, portanto, isso, se pensarmos na vinha, por exemplo, nas videiras, há uns nemátodos que transmitem determinados vírus à videira. Portanto, isso depois tem muitas implicações e que isso pode levar a pesquisas e a complementar os trabalhos que fizerem no campo com trabalhos laboratoriais e depois com a respectiva discussão dos resultados. Bom, Jorge, vamos acabar? O nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer à professora Isabel Abrantes e ao professor Luís Vitor Duarte por terem contribuído com a sua participação no nosso ciclo formativo. E o conhecimento deles também, não é? O conhecimento deles. Esperamos que tenham gostado e, no final, resta-me agradecer, em nome de toda a equipa de autores, aos professores de Biologia e Geologia, a vossa participação. Muito obrigado e até breve, um próximo encontro. Muito obrigado. Até breve. Muito obrigado. Obrigada.